Olá, tudo bem? Eu sou o Enki e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. Esse vídeo é o início de uma série que eu estou produzindo, onde eu busco desmistificar o uso de alguns conceitos da tradição espiritual indiana por parte de alguns espiritualistas de maneira geral. Então, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque dessa maneira você vai ficar sempre consciente de cada postagem que eu faço e você vai acompanhar a série então. Mas vamos lá, vamos para o vídeo de hoje, em que eu vou falar sobre um conceito que é amplamente utilizado pelos espiritualistas e também por quem não é espiritualista, que é o conceito do karma. Aqui no Brasil especificamente, o conceito está muito atrelado à ideia de punição, de castigo. Está ligado muitas vezes como se fosse um índice de negatividade. Mas será que é assim mesmo? Vamos tentar construir aqui o entendimento de como surgiu esse conceito chamado karma. Essa palavra karma, ela vem da língua sânscrito, que é uma língua muito antiga, ela é milenar e tem a sua origem lá na Índia. E quando a gente fala do sânscrito, é importante a gente ter ideia, ter a clareza de que ele não é uma língua convencional, ele não é uma língua que surgiu com uma preocupação de transmitir as ideias de maneira técnica, fria, precisa. O sânscrito, quando ele surge como uma ferramenta para auxiliar os primeiros yogis, ou seja, coisa muito antiga, tá? Milenar mesmo, antes de Cristo. Então ela surge como uma ferramenta para auxiliar esses antigos yogis a expressar os estados de consciência que eles experimentavam nas suas experiências espirituais, no dia a dia deles. Então, o sânscrito e as palavras que derivam dessa língua não são meras normas ou referências gramaticais. Elas são expressões de um sentido, são expressões de um saber. Sentido aqui é numa ideia mais atrelada a sentimento, tá? Eles tinham uma experiência, um sentir e tentavam transmitir isso de alguma maneira para que isso ficasse mais concreto e palpável para as pessoas que faziam parte do contexto onde eles estavam inseridos. Partindo desse ponto, então, a gente pode começar a estudar o que é o karma. Como é que surge esse conceito do karma? Então, esses primeiros yogis começaram a observar que ao longo do seu dia a dia, muitas vezes eclodiam experiências que eles não conseguiam entender o porquê que elas estavam acontecendo. Então, surgiam no dia a dia deles algumas repercussões que fugiam da sensação de controle deles. As coisas simplesmente apareciam. E quando apareciam, os deixavam de tal forma confusos que eles não conseguiam traçar com clareza qual foi o motivo daquilo ter acontecido. E essa sensação de torpor ou de falta de clareza não é o que os yogis querem. Os yogis querem uma mente clara, lúcida. O que eles querem é uma mente que seja abrangente, né? Tão translúcida quanto um diamante, tão firme quanto um diamante. Então o que eles buscaram fazer? Buscaram observar a si mesmo para entender o que é que estava acontecendo, por que aquelas experiências estavam eclodindo, de onde elas vinham. E dentro desse processo de autoobservação, eles começaram a perceber que ao longo do dia, eles estavam ou entravam em relação com muitas coisas e que eles não percebiam que essas relações estavam ocorrendo. Por exemplo, você agora, nesse exato momento, está em relação com o ar que te cerca, com a sensação da roupa no seu corpo, com a temperatura do ambiente, com os ruídos, os sons, né, com o conteúdo que eu estou passando a você. Então existem inúmeras relações ocorrendo
E essas relações, elas vão gerando em cada um de nós uma sensação essencial de gosto ou desgosto. Então, as relações vão gerando, invariavelmente, uma sensação essencial de gosto ou desgosto. Em sânscrito, os yogis chamam de raga e dvesha. Raga é algo que nos impele, que nos move, que nos dá uma sensação de ligação, né? Daí o gosto, né? A gente busca aquilo. Dvesha é exatamente o oposto, é aquilo que nos dá uma sensação de aversão, algo que a gente não quer contato, que a gente quer ruptura. Então, eles começaram a se questionar. Por que eu tenho raga e dvesha? Por que eu tenho gosto e desgosto? Por que eu estou, sem que eu perceba, buscando experiências de gosto e fugindo de experiências de desgosto? A resposta que eles chegaram foi: é porque eu estou me sentindo, de alguma forma, carente. É porque existem lacunas nisso que eu sinto ser. E como eu não tenho clareza de que essas lacunas existem, eu também não tenho clareza de que eu, ao me relacionar com tudo que me cerca, estou buscando preencher essas lacunas. Então a lacuna essencial que eles perceberam foi a sensação de ordem, de harmonia, de plenitude. Então, eles entenderam ser natural a gente começar a catalogar tudo que nos cerca por esse viés de gosto e desgosto. Quando eles sacaram isso, eles começaram a entender que aquelas experiências que eclodiam no dia a dia eram nada mais, nada menos do que o acúmulo do potencial que essas experiências de gosto e desgosto forneciam. Então, quando o potencial de um conjunto de experiências ou de relações que a gente está tendo, sem perceber que está tendo, levam a gente ao gosto ou ao desgosto, aquele potencial vai eclodir, cedo ou tarde. Quando eclode como uma sensação de gosto, o que normalmente a gente fala? Nossa, é sorte, é providência divina, é bênção, né? É o destino. E quando a experiência que eclode é pelo nível do desgosto, a gente chama de punição, de azar, castigo, né? Ou destino. Então os yogis eles começaram a perceber que era necessário começar a ter mais clareza das relações que eles desenvolviam. Não que eles ficassem bitolados dizendo: estou em relação com o vento, nossa, estou sentindo calor, estou em relação com o calor, vamos ficar lúcido disso. Não. Eles buscaram criar lucidez nas experiências mais concretas e palpáveis para ele. Porque eles entenderam que o exercício da lucidez, do discernimento, da ponderação, nas coisas em que eles estavam mais conscientes, gerava, por tabela, uma repercussão mais lúcida em todos os níveis de relação que eles construíam. Então, a primeira coisa que eles atestaram na construção do conceito de karma é que quando eles vivenciavam esse conceito, era um indicativo de que eles estavam sem lucidez, de que eles não estavam plenamente conscientes daquilo que era mais concreto no dia a dia, daquilo que era mais palpável. Eles estavam muito, digamos assim, viajando na maionese. Né? Uma sensação que eu e vocês a gente conhece muito no nosso dia a dia. A gente perde o foco, a gente entra em torpor, a gente tem muitos devaneios e quando a gente percebe, a gente falseou a natureza de todo o nosso entorno, a gente viu coisa onde não tinha, não viu aonde tinha e a gente vai vivendo assim, né? Dessa forma bem reativa, bem atabalhoada. Então os yogis perceberam que viver dessa forma só era uma maneira de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não era uma maneira de criar autopercepção e, portanto, desenvolvimento pessoal. Então eles passaram a criar um conjunto de técnicas
apoiados por um corpo de conhecimento que, quando experimentados, poderiam gerar em cada um de nós uma experiência de ações mais lúcida. Em essência, sem aprofundar aqui, eu estou falando de forma bem rasa, em essência é isso que é chamado de Karma Yoga. Então, Karma Yoga não é fazer serviço devocional, não é só isso, né? Você fazer como os devotos chamam, né? Seva. Não é fazer seva, não é você, sei lá, distribuir sopão para os pobres. Isso tem o seu valor, mas o que os yogis chamam realmente de Karma Yoga é esse exercício de você sair das relações reativas, não lúcidas, para a construção de uma ação mais lúcida, mais assertiva, para que cada um de nós tenhamos mais clareza das repercussões que eclodem. Então, quando eclodir algo, né, no meu dia a dia, eu vou ter condições de saber qual foi o gatilho que deflagrou aquela experiência. Se eu estou no exercício, é claro, dessa Karma Yoga. Se eu não estou nesse exercício, as coisas vão eclodir e eu vou dizer, de onde veio isso? Por que isso veio? Se é que eu vou ter tranquilidade emocional para fazer esse tipo de questionamento. Senão eu já vou reagir e me apoiar nos meus dois nichos, gosto e desgosto. Ah, isso é azar, isso é assédio espiritual, isso é olho gordo, isso é castigo divino, eu devo ter feito alguma coisa na minha vida passada. Ou então a gente fala que é sorte, que é bênção, que os anjos estão perto, ou que os amparadores, é uma chance, que eu tenho que aproveitar. E a gente começa a mistificar o processo. Então, é dessa forma que os yogis criaram o conceito de karma. Tá? Observando as relações que eles construíam, o nível de lucidez que eles tinham nessas relações. E passando nas experiências que eles tinham mais consciência, por exemplo, lavar um prato, eles estavam mais lúcidos desse processo, buscar ter clareza, não se deixar levar pelos devaneios. Isso é um exercício de Karma Yoga. Então, muitas vezes eu e você, quando a gente vai lavar a louça, o que a gente faz? Começa a xingar o vizinho, começa a lembrar do preço do mercado, enfim, a gente entra num processo mental, quando a gente vê, a gente está longe, a gente está em qualquer lugar, menos ali lavando o prato. Então, parte do processo que a gente chama de Karma Yoga é você, ao estar numa ação, estar o mais lúcido possível. É você começar a fazer essa transição da não lucidez para a lucidez. É claro, isso é um processo, não é da noite para o dia. Não se cobre, não fique desesperado, desesperada por isso, né? Para conquistar isso. É com o tempo, é um exercício, como eu disse. Então, isto é karma. Espero que você tenha gostado e peço a você que comente aqui no vídeo as experiências que você teve, algum tipo de experiência que você associou a um karma, né? E se você quiser, comente o porquê você associou isso como karma, né? Como é que você se sentiu nesse momento em que você teve essa sensação de um karma estar acontecendo, né? Dessas experiências não lúcidas. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, se inscreva no canal, dá um joinha, um gostei aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer, a ele ficar mais relevante e vocês vão começar a ter mais conteúdo também disponível para vocês usufruir. Mais uma vez, obrigado. A gente se vê em breve. Namastê.